As alterações do novo Código de Processo Civil estão impactando a vida dos cidadãos e dos profissionais de direito. O advogado Vinícius Berni, do escritório Tosini Freire Advogados, nos aborda essas mudanças no que tange a mediação e conciliação. Fato, já existe um movimento desde pelo menos o final do ano passado, de valorização desses meios alternativos que nós dizemos, de solução de controvérsias. Para que vocês tenham uma ideia, no ano passado, tramitaram nas diversas instâncias do Poder Judiciário mais de 100 milhões de processos, sendo 30 milhões de processos novos, e o estoque segue subindo. Então, é de fato um número assustador que faz com que o Judiciário esteja bastante assoberbado. É invencível, faz com que seja um dos judiciários mais caros do mundo, porque o número de litígios no Brasil é assustador. Diante disso, no ano passado foi editada uma lei que é chamada Lei de Mediação, que já estabelecia, disciplinava ou trazia regras mais concretas e mais seguras, de como fazer a mediação, seja a mediação judicial, como também uma mediação extrajudicial, antes de chegar lá no Poder Judiciário. E nesse ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Um dos pilares desse novo código é justamente uma valorização absoluta da conciliação e da mediação. Todo o processo judicial, ele inicia ou ele deve iniciar com uma audiência de conciliação. Há uma regra que só não haverá essa audiência de conciliação inicialmente no processo se as duas partes, ou se forem mais, se todas as partes disserem que não querem essa audiência. Se uma das partes disser que tem interesse ou silenciar, o Código prevê que deve, então, existir essa audiência, que é uma tentativa de solucionar o processo antes do início do litígio propriamente dito. E o grande problema é que nem todos os órgãos, nem todas as estruturas, especialmente nos municípios menores, estão aparelhadas para realizar essas audiências. O que nós temos notado é que muitos juízes ainda têm deixado de observar essa regra justamente por falta de estrutura, porque na previsão do Código, essa mediação ou essa conciliação deve preferencialmente ser feita não pelo juiz da causa, mas por um terceiro, por um conciliador, um mediador, o que permite que as partes abram mais seu coração, se revelem com esse mediador, com esse conciliador, sem medo de revelar alguma circunstância que poderia eventualmente ser utilizada posteriormente no julgamento da causa. Porque o conciliador e o devedor, e esse é um ponto muito importante, tanto da lei do ano passado como do próprio Código, eles têm um dever de sigilo absoluto. O que for revelado na conciliação e na mediação jamais poderá ser revelado pelo conciliador ou pelo mediador, sob pena de sofrer processo administrativo disciplinar, sob pena de indenização, e eventualmente até de punição criminal, porque aquilo que é revelado nesse ambiente deve ficar restrito a esse ambiente. O conciliador ou mediador não pode funcionar como advogado das partes por pelo menos 1 ano depois de encerrada a mediação e jamais poderá servir como testemunha ou como consultor ou como advogado em relação ao assunto que foi tratado na mediação e na conciliação. Então, isso dá segurança às partes para que elas possam, de fato, fazer um esforço revelando circunstâncias que eventualmente não revelariam fora daquele ambiente da mediação e da conciliação. Em períodos de crise, as ações na justiça aumentam. A mediação seria uma maneira de diminuir esse número? Sem dúvida, essa é uma tentativa. Essas regras claras ajudarão nesse aumento do número de mediações e de conciliações, mas deve necessariamente também passar por uma mudança de cultura. Nós temos uma cultura muito litigiosa no Brasil e no Rio Grande do Sul especialmente. O Rio Grande do Sul é um dos estados da federação que mais tem processos, considerando o número de habitantes. Até pouco tempo atrás era o estado que mais enviava recursos para Brasília, isso em números absolutos, e não em números relativos, portanto mandava para Brasília mais processos que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados que têm uma população maior do que o Rio Grande do Sul e mesmo uma atividade econômica maior do que a do Rio Grande do Sul. Então,
essa cultura de litígio também deve ser repensada por advogados, por juízes que devem estimular, né, a conciliação e a mediação, sob pena de inviabilizar o sistema. Muitas vezes, um processo judicial acaba sendo, mesmo para aquele que ao final se torna vencedor, muito custoso, muito caro. E o novo CPC, aliás, torna esse processo mais caro ainda. O novo CPC prevê, por exemplo, em relação a honorários advocatícios, regras mais pesadas para aquele que perde o processo, de modo que a responsabilidade no ajuizamento de uma ação e no prosseguimento de uma ação deve ser maior. Uma das regras previstas no novo Código é de que os honorários de sucumbência eles aumentarão na medida em que a parte seguir recorrendo. Então, eles podem ser majorados, aumentados, se a parte for recorrendo. Isso é uma regra clara para tentar desestimular a parte a interpor um recurso sem grandes chances, né? Então, essa análise de, ao ajuizar uma ação ou ao interpor um recurso, tem que ser uma análise muito cuidadosa e com muita responsabilidade do advogado, sob pena de acabar onerando o seu próprio cliente. Os advogados têm que convencer os clientes a tentar a mediação. Quando for recomendável. É claro que depende muito de cada caso, mas faz parte do papel do advogado recomendar que, ao invés de procurar um litígio, procure a conciliação e a mediação. Grande parte das vezes, essa solução é uma solução mais adequada, ainda que, claro, numa mediação, numa conciliação, cada parte tem que abrir mão, né, de parte daquilo que acredita ser devido, né, ser seu direito. Se nessa composição o advogado e a parte, o seu cliente, conseguem chegar a uma solução equilibrada, uma solução adequada, vale a pena apostar na conciliação, na mediação. Então, é mais um meio de solução de controvérsias e eu acho que deve ser estimulado. Não significa que se deva fazer sempre conciliação ou mediação. Isso dependerá das circunstâncias, mas deve ser uma tentativa. É uma tentativa que, sem dúvida nenhuma, não pode ser descartada. Até porque, nessa nova sistemática, haverá uma conciliação, haverá uma mediação. Então, como não se pode escapar desse momento, é fundamental que esse momento seja levado a sério pelas partes, né? Que elas realmente empenhem seus esforços para tentar resolver o processo já na largada. E isso tem um benefício para a própria parte, tem um benefício certamente para o advogado e desafoga o Poder Judiciário, um benefício sem dúvida nenhuma para toda a sociedade. Ouvimos o advogado Vinícius Berni, do escritório Tosini Freire. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.